Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Faça um excelente dia no dia de hoje, 6 horas da manhã. Estamos aqui para mais um devocional. Vocês viram que nós liberamos novidades. Temos novidades agora. Tenho certeza que esse tempo vai ser um tempo bom. Você que é de Ubai e região. Alô, Ubai e região. Tô chegando. E não só eu, como também Davi Fernandes, Caleb Dioche, pastor Alexandre Mineiro, para a gente poder juntos trazer um dia, né, de graça, de favor do Senhor, para a gente poder trazer o entendimento do porquê que em algumas áreas da sua vida você não consegue romper. Eu tenho certeza que vai ser um tempo diferente, vai ser um tempo novo, tá ok? Tenha clareza disso e eu tenho certeza que a gente vai viver algo sobrenatural. Hoje no nosso devocional a gente vai recapitular um pouco. Deixa eu recapitular para você aqui. A gente falou na segunda-feira sobre Elias, sobre o preço do chamado. E aí eu falei um pouquinho sobre Elias, né, que passou um tempo na caverna, foi ameaçado e foi um problema muito sério, né, que Elias enfrentou ali para ele poder ter, né, um emocional inabalável. É isso que a gente falou na segunda-feira. Na terça-feira a gente falou um pouquinho sobre Jeremias, né? Jeremias foi um homem que, por mais que ele passou por várias dificuldades com o chamado dele, ele não abandonou a fé, ele não abandonou a verdade que habitava dentro dele. Então, se eu fosse você, eu anotava. Ter um emocional inabalável, ter a verdade do evangelho, ter a verdade, aquilo que queima no seu coração, você não pode negociar. Tenha essa verdade, nunca negocie ela. E também, né, tenha uma fé nas verdades que você acredita, né? E Jeremias confiou verdadeiramente em Deus e na mensagem que ele carregava. Eu acho isso muito interessante, porque todo mundo que tem um chamado, ele carrega uma mensagem. Grava isso. Todo mundo que tem um chamado, ele carrega uma mensagem. Você que está me ouvindo, você carrega um chamado. Então você tem uma mensagem. Essa mensagem ela precisa ser potencializada. Ela precisa ser expandida para outras pessoas. E como começar? Começa do começo. Começa fazendo para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Depois você vai começar a expandir para a sua vizinhança, para o seu bairro, para a sua cidade. E depois, né, para o seu estado, para as nações e até os confins da terra. É o que Deus fala para a gente poder fazer. Então, o preço do chamado não é fácil, mas você vai precisar pagar o preço para viver aquilo que Deus mandou você fazer, para aquilo que Deus trouxe clareza daquilo que você viveria nesse novo tempo. Você está comigo? Então, vamos lá. Primeira Reis, a gente vai falar um pouquinho de Elias hoje de novo. Primeira Reis, no capítulo de número 19, só que a gente vai começar agora do verso de número 8, tá ok? A gente já leu do 1 ao 7 na segunda-feira. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor que lhe questionou. Nesses termos. Então aqui Deus questiona Elias. O que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo dentro da caverna, Elias? E ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Deus, o Senhor dos exércitos. Portanto, os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas a fio da espada. E fiquei solitário, e restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: saia deste lugar, vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu acho que é muito interessante. Toda vez que Deus ele quer trazer um novo para a sua vida, ele vai mudar o cenário, tá ok? Deus ele já estava conversando com Elias, só que Elias ele trouxe o quê? Ele trouxe uma fala de que ele estava se vitimizando, né? Ele estava trazendo, olha, só restou eu, infelizmente, ninguém sobrou mais, eles infelizmente abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas, fiquei solitário, restou somente eu, agora procuro também tirar minha vida. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda, toda vez que Deus quer falar algo para você, ele vai mudar de lugar. Pegou? Toda vez que Deus quer trazer algo novo para a sua vida, ele vai mudar o cenário, tá ok? O que Deus mandou ele fazer? Elias, olha o que Deus falou para ele: saia deste lugar, vai ficar diante de mim no alto do monte. Se Deus está querendo
mudar algum cenário na sua vida, querido, é porque Ele está querendo falar com você. Grava isso, tá bom? E aí, aqui vai falar, né? Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu o morro e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento, né? Deus não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Em seguida, ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de uma brisa suave e tranquila. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu, prostrou-se à entrada da caverna, e a voz indagou: que fazes aqui, Elias? Olha que forte. Ícaro, o preço do chamado. Dói. Tem dificuldade? Tem. Tem renúncia? Tem. Muitas das vezes pessoas vão fazer coisas que você não vai poder fazer. E não é que é pecado, mas não é para você. Não condiz mais com você, com o seu chamado. Pega isso aqui. E olha que interessante. Tudo isso dói, tudo isso machuca, tudo isso tem aflições. Mas olha que bacana. Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto e saiu e pôs-se à entrada da caverna. Porque Deus estava no vento, Deus estava na brisa. Deus estava na brisa suave. Isso para mim é maravilhoso. Porque em meio às guerras, em meio às batalhas, em meio às renúncias, em meio às aflições, Deus está aguardando você e sua casa. Deus, Ele está com você, querido. Por mais que você esteja passando por momentos difíceis, por mais que você esteja passando por momentos de dificuldade, Deus está com você. Não adianta. Tem o preço chamado? Tem, mas tem uma graça também. Tem o favor de Deus também. Tem um Deus que te pega pela mão, tem um Deus que te mostra o caminho, tem um Deus que te dá a direção. E é o que ele respondeu: sinta minhas estranhas. Aí que Elias ele vai falar de novo que ele se vitimiza mais uma vez. Pelo zelo que eu tenho pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram o seu profeta, a fio da espada, fiquei solitário, e agora procuram também tirar minha própria vida. E o Senhor lhe ordenou: olha que forte isso aqui, vá, retorna por onde vieste, para o deserto. Olha Deus dando direção. Toda pessoa que tem um chamado tem uma direção de Deus. Se você tem um chamado, você tem uma direção de Deus. Deus está te dando um direcionamento. Grava isso. E a Jeú, filho de Nice, ungirá rei de Israel. Então você vai ungir o rei de Israel, que é Jeú. Depois, você vai à cidade de Elfamolá e ungirá um profeta em seu lugar. E quem escapar à espada de Azael, Jeú matará, e o fio da espada de Jeú. E se escapar de Jeú, Eliseu matará. Mas, isso aqui para mim é o mais forte. Mas, preservei em Israel 7.000 homens, todos os que o joelho não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não os reverenciaram suas imagens beijanos. Então, vamos lá. Eu quero falar duas coisas aqui para a gente poder encerrar essa aula, e essa aula para mim está sendo muito top, porque a gente está falando sobre o preço do chamado, e você precisa começar a entender sobre isso. Você não vai acostumar, mas você precisa entender para passar por essas fases de uma forma mais simples, não mais fácil, mas mais simples, tá? Entendendo, tendo discernimento daquilo que você está passando, tá ok? Olha que interessante, tem perseguição, tem calúnia, tem difamação, mas também tem graça, mas também tem favor de Deus, mas também tem direção, mas também tem a voz de Deus sendo audível, tem a brisa suave, a graça, o favor de Deus. Isso é forte. E aí, Elias, ele recebe uma direção. Olha, você vai ungir Jeú, ele vai ser o rei. Você vai ungir Eliseu, ele vai ser o profeta que vai estar no seu lugar. Olha que forte isso. E, digo mais, talvez você ache que você está solitário nesse chamado. Pode ser que você ache que você está sozinho. É só eu que falo sobre isso, é só eu, não tem ninguém que eu veja, que fale daquilo. Cuidado. Por quê? Porque Deus já preservou 7.000 homens. Elias estava achando que ele estava sozinho, mas na verdade já tinha 7.000 homens
que Deus já tinha preservado. Por quê? Porque não se dobrou a outros deuses. Então, pode ser que você tenha uma mensagem única. Glória a Deus, eu também tenho a mensagem que é única. Deus ele entrega uma mensagem única para cada pessoa. Mas também tem pessoas que estão vivendo o mesmo chamado que você. Você não está sozinho nessa batalha. E é isso que eu quero que você entenda. E aí, o que eu acho mais forte disso tudo, essa é a primeira coisa, você não está sozinho. Segundo, se Elias não tivesse cumprido o chamado dele, ele não teria passado o quê? A unção para Eliseu. Ele não teria ungido Jeú como rei. Então, olha aqui como que é importante você cumprir o seu chamado. Olha como que é importante você entender que uma vez que você não cumpre o seu chamado, são pessoas que vão morrer. Uma vez que você não cumpre o seu chamado, são pessoas que poderiam fazer o bem nessa terra e não vai fazer. Por quê? Porque você negligenciou aquilo que Deus colocou em você. Olha aqui, Elias partiu dali rapidamente, encontrou Eliseu, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre ele. Lançar a capa aqui derramou sua unção, entregou aquilo que ele recebe. Isso era um ritual judaico, né? Onde jogar a capa é mostrar que a unção, aquilo que está em mim, está sobre você, né? Era uma cultura judaica e que é forte isso aí, tá? Depois eu vou contar os rolos. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixe-me abraçar e dar um beijo de despedida a meu pai e minha mãe, então te seguirei. Ele respondeu: vai e volte depressa, lembrando do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou sua parede de bois, matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e serviu ao povo, e eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Olha o preço do chamado aí, tá vendo? Entenda que o preço do seu chamado, querido, vai impactar não só você, mas também a sua família, a sua casa, as nações, tá ok? Eliseu foi um profeta que recebeu porção dobrada de Elias, foi um homem muito usado por Deus. Jeú, ele acabou com uma geração de idolatria e de manipulação que foi Jezabel e também o rei Acabe. Olha como que é importante você estabelecer seu chamado na terra. Olha como é importante você ser boca de Deus nesse lugar. Por quê? Porque através de você vai liberar decretos, você vai trazer palavras de avivamento, palavras de bênção para outras pessoas. Por quê? Porque você carrega isso. Entenda isso. Talvez tem pessoas que não conseguiriam abrir uma empresa e você vai ser uma pessoa que vai ser utilizada para ajudar alguém a abrir uma empresa. Talvez você carrega um dom que é seu de construir, de fazer alguma coisa, não sei qual que é o seu dom, o seu talento, mas uma vez que você enterra e não divulga isso, não fala para outras pessoas, você está enterrando aquilo que é seu. Por exemplo, um cara que é mega empresário, que tem empresa, não consegue passar isso para os seus filhos. Infelizmente a empresa dele vai morrer. Por que vai morrer? Porque ele não passou o seu chamado de geração em geração. Elias tinha uma unção, ele carregava uma unção e ele passou para Eliseu. Eliseu recebeu porção dobrada. E é essa visão que eu quero trazer para você. Não negligencie o seu chamado. Não negligencie. E eu espero que você tenha entendido essa aula. Medite em 1 Reis 19, eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso, que você vai viver com Deus, tá bom? Tamo junto, te espero na aula de amanhã.